Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula de tags textuais parte 1. Nós teremos 3 aulas de tags textuais e mais para frente talvez nós tenhamos algumas outras para mostrar o poder semântico desse tipo de tag, certo? Então, primeiramente, o que são tags textuais? Essas tags servem para adicionarmos texto na nossa página, certo? Vocês vão ver que o HTML, mesmo sem essas tags textuais, ele consegue adicionar textos, palavras, parágrafos à nossa tela. Só que essas tags textuais, elas têm o intuito de formatar esse texto que será exibido na nossa tela, tá pessoal? Então é de uma grande importância saber utilizar elas. Então a primeira tag que nós vamos ver é a tag P, que é a tag de parágrafo, né? Então ela é utilizada para colocar textos aí na nossa página. Então ela tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento, isso significa que entre essas duas tags vai um conteúdo, certo? Nós temos também as tags de títulos e subtítulos, ou as tags de cabeçalho, que também são chamadas desse jeito, e elas possuem 6 níveis, ou seja, H1 até H6. Então vamos ter H1, H2, H3, H4, H5 e H6, certo? Então a H1 é a mais importante e a H6 ela é menos importante, ou seja, H1 é o título principal, H2 seria um subtítulo de H1, H3 um subtítulo de H2 e assim por diante, certo? Vocês vão ver que elas têm um tamanho diferente, mas há também um poder semântico diferente nelas, tá? Então a H1 ela é a mais importante e a H6 a menos importante. Aí a forma como elas são colocadas no nosso documento HTML, então eu tenho tags de abertura, tags de fechamento e conteúdo entre elas, certo? Nós temos também a tag HR. A tag HR antigamente ela era utilizada, pessoal, para estar imprimindo uma linha horizontal na página, simplesmente para isso. Mas atualmente ela é utilizada como uma quebra temática. Quando o texto quer mudar o sentido, então o autor coloca essa quebra temática que é usada com a tag HR, certo? Então, a HR ela não possui tag de fechamento, tá? Então, não temos conteúdo para inserir dentro dessa HR. Já nós vamos ver essa tag na prática. E por fim, a tag BR, tá pessoal? Essa tag ela vai produzir apenas uma quebra de linha na nossa página. Antigamente, ela era utilizada pelos desenvolvedores como uma maneira de fazer gambiarras. Então, quando os desenvolvedores antigamente precisavam dar um espaçamento, alterar algum elemento na tela, eles utilizavam o BR como gambiarra. Hoje, não utilizamos mais dessa forma, tá pessoal? Nós temos que ter uma noção de CSS para estar colocando tudo em ordem na nossa página, certo? Então vamos ver essas tags agora na prática. Então eu vou abrir aqui o meu arquivo de tags textuais, certo? Dentro da nossa div eu vou começar a colocar as nossas tags. Então a primeira tag que eu vou colocar é a tag P, certo? Dentro dessa tag, pessoal, eu vou colocar um texto. Lembram que o VS Code ele já tem um esquema de gerar textos automaticamente. É só eu escrever Loren e dar Enter e ele já gera aí um parágrafo para mim, certo? Vou salvar e vou testar lá na minha página. Deixa eu sair aqui da apresentação, vou atualizar, então vejam que ele já gerou aí um parágrafo para mim, certo? A próxima tag que nós vamos ver é a tag H1, certo? Então vou digitar H1, dar Enter e aqui eu vou colocar título H1 entre as tags de abertura e fechamento. Vou salvar e vou testar. Vejam que não aparece nada, por quê? Lembram que no nosso estilo nós programamos as tags H1 para deixar branca e centralizada? Então por isso ele não mostra aqui para a gente. Mas vamos usar aqui o CSS inline, certo? Então eu escrevi aí style igual, abre aspas, vou colocar a cor para preta, né? Black. E também vou mudar o alinhamento de texto. Então, text align, dois pontos, vou colocar left para ele ficar à nossa esquerda, certo? Vou salvar e vejam só que o H1 ficou aqui. Somente nessa tag, tá, pessoal? Porque ela está puxando a configuração do meu CSS. Então, vamos agora colocar a tag H2, H2, dou Enter e vou colocar aqui subtítulo H2. Salvando, testando. Vejam que nós não precisamos
fazer uma configuração nas tags H2, certo? E assim por diante eu vou fazer com H3, subtítulo H3, H4, subtítulo H4, H5, subtítulo H5 e também H6, subtítulo H6, certo? Vou fazer um teste e vejam lá, vejam a diferença no tamanho e também na importância, tá, pessoal? Semanticamente tem uma importância muito maior o título H1 para o subtítulo H6, certo? Vou mostrar agora a quebra temática, que é o HR. Então, após o parágrafo aí, eu vou escrever uma tag HR, salvando o documento. Vejam que vai aparecer uma linha aqui impressa na tela, certo? Então, é dessa maneira que funciona o HR. Além de ter um poder semântico dizendo que vai ter uma mudança temática no texto, ele também imprime essa linha aí na tela, certo? E por último, a tag BR. Então, eu vou dar umas quebras de texto aqui nesse meu parágrafo. Vou colocar um BR aqui, depois do ponto, e também um BR depois do ponto de interrogação aqui, certo? Vou salvar o documento, vejam como está, vou atualizar a página e ele quebrou aqui após o ponto e aqui após o ponto de interrogação, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula de tags textuais. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula.